muito bem-vindo a mais um programa Adna Goiabeiras. E no programa de hoje eu trouxe uma pessoa que é uma amiga, é um presente que Deus me deu. E a gente foi apresentada de uma forma muito inusitada pelas redes sociais também. Vocês já ouviram testemunhos aqui de pessoas que conheceram a Adna pelas redes sociais. E hoje eu trago uma pessoa que eu conheci, uma amizade que Deus trouxe para mim através de uma rede social. E ela tem um testemunho muito forte, muito impactante. E hoje ela direciona, ajuda mulheres a descobrirem e encontrarem o seu propósito. Então, se você se interessou por esse assunto, você não pode perder toda essa entrevista. Fique aqui com a gente. Camila Caldas, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada, Thaís, pelo convite. Eu que agradeço. Também estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco do meu testemunho, podendo compartilhar com todos vocês que estão aqui nos assistindo. Amém. Camila, começa contando pra gente o início da sua conversão, porque tiveram muitos processos que o senhor foi trabalhando para chegar hoje no propósito. Mas começa contando pra gente como tudo começou a sua caminhada com o Senhor. Então, na verdade, eu nasci em um lar cristão. Meus pais são, nasceram de raiz presbiteriana. Cresci em um lar cristão, mas na juventude, como a maioria dos jovens, quer conhecer o mundo, quer conhecer um pouco, daquilo que o mundo tem para oferecer. E eu fui querer buscar mesmo as coisas do mundo. E nesse processo eu me desviei. Meus pais, claro, na época ficaram muito, muito tristes. Só que eles continuaram orando. Por isso que eu falo, pais, continue orando pelos seus filhos. A oração de um pai e de uma mãe tem poder para transformar, para curar, para trazer de volta. E nesse processo de ficar ali, alguns anos no mundo, durante mais ou menos uns 5 anos, saindo, festa, bebida, tudo que um pai e uma mãe não quer para um filho. Estava vivendo essa vida. Um dia eu estava dentro de uma festa e o Espírito Santo falou comigo. Eu lembro que eu estava embriagada e ele falou, não é isso que eu tenho para você. E naquele momento, assim, foi como se eu ficasse totalmente sã, sabe? E minha mãe sempre orando muito nas madrugadas, Senhor, resgata minha filha, traz minha filha de volta. Não foi para isso que eu criei. E eu sempre assim, Thaís, apesar, na época de estar no mundo, eu tinha temor a Deus. Eu tinha temor, eu tinha aquele medo, sabe? De fazer algumas coisas por conta dos princípios que foram implantados. Sim. E nisso, eu fui para casa, comecei a chorar muito, pedir perdão para Deus. E voltei para a presença de Deus, comecei a buscar. E na época eu empreendia. Desde muito nova, eu trabalhei durante 12 anos na área de estética, me formei na área de estética, atuei nessa área. E aí, quando eu voltei, eu decidi que eu queria expandir na área de estética, empreender naquilo que eu tinha estudado. E eu comecei a expandir. Muitas pessoas aqui em Cuiabá me conheciam justamente pela clínica, Você, inclusive, me conhecia através da clínica. A clínica começou a crescer muito rápido. E com isso o senhor começou a expandir cada vez mais. Muitos funcionários, enfim, crescendo, trabalhando muito. Nesse processo, conheci o meu esposo também, nós começamos a namorar na época, e ele não era cristão. E aí eu ficava, Senhor, é julgo desigual, Não era ali algo que era compatível. E comecei a orar muito pela vida dele, porque o Senhor falou que havia um propósito. E eu criei nesse propósito. Então eu ungia ele. Todas as vezes que ele ia dormir, eu ungia ele. E com isso, em mais ou menos na média de 1 ano, meu esposo se converteu também. Houve a conversão, a transformação de vida dele. Ele também foi liberto de vícios, de droga. O que o Senhor fez foi muito lindo, Tanto na minha vida quanto na dele. Nós casamos, tivemos a época a Sofia. Hoje eu tenho 3 filhos, como você sabe, a Sofia, a Zoe e o Noah. E na época nós tínhamos a Sofia, tivemos a Sofia. E nesse processo eu sempre achei assim, como eu fui criada em um lar, por isso que eu falo, todos os nossos traumas, ele vem da infância. Sim. Ele vem da infância, são coisas que são implantadas. Eu via, a gente cresceu em um lar onde a gente passou muita dificuldade. O Senhor nunca deixou faltar, mas a gente passava muita dificuldade. E eu lembro que eu via só o meu pai trabalhando e minha mãe ali, sabe, cuidando da gente. E algo que o inimigo implantou mesmo na minha cabeça. É que eu falava, não, isso não vai acontecer na minha vida. Eu vou dar conta, eu vou dar a volta por cima, eu vou trabalhar. E claro que tinha todos os traumas e o sistema do mundo mesmo que foi implantando as mentiras do inimigo para tentar enganar, E eu queria tomar frente, eu queria fazer tudo. E no meu relacionamento era assim também. Eu tomava frente de tudo, eu tomava frente do trabalho, a gente trabalhava junto, meu esposo formado em administração, eu formada, em estética, a gente trabalhava junto ali. E eu que tomava frente de tudo, na empresa, ele estava ali na parte administrativa, mas quem mandava era eu. E aí, nesse processo, nós começamos a passar por uma crise no nosso casamento, na época. Por conta já da inversão de já papéis. da inversão de valores, ali, de querer estar à frente, de querer ser aquela mulher empoderada, de querer, não ouvia muito a opinião dele, era sempre a minha que sobressaía.
eu falava, não, eu não vou viver o que minha mãe viveu. Pensava isso, né? Não sabia de nada. E aí, com isso, eu e ele começamos a fazer terapia de casal na época, e eu nunca vou me esquecer. Um dia eu tava discutindo com ele dentro da terapia, e Deus usou aquela terapeuta. Que ela bateu na mesa e falou, você não manda nele. E aquilo, tipo, me chocou, me assustou. Naquele dia foi como se o Senhor falasse pra mim, basta. Basta, você não tá cumprindo aquilo que eu te chamei para cumprir. E aí começou o processo do Senhor, já nós dois buscamos, começamos a fazer curso de casais, né? Por isso que eu falo que curso de casais é muito importante a gente faça. E comecei a fazer curso de casais, e ali o Senhor foi trabalhando meu temperamento, trabalhando meu caráter, fui passando por essa transformação nesse processo. E aí chegou um tempo onde o Senhor pediu para mim entregar o meu negócio. Foi muito difícil para mim, porque eu estava no auge. Sabe quando seu negócio está prosperando, quando está tudo crescendo? Eu estava no auge e o Senhor falou, me entrega. E eu não queria me entregar. E na mesma época, o meu esposo falou assim, olha, eu vou estudar para concurso. E ele estava abrindo mão daquilo lá. E eu não queria abrir mão. Não queria. Eu fiquei ali sangrando, segurando. Até que o Senhor foi arrochando, apertando, apertando e veio a pandemia. E aí, com a pandemia, muitos negócios fecharam, né? Sim. E na época eu também fechei o meu negócio, né? Eu quis desistir do meu negócio e eu fiquei muito doente. Eu quase morri com Covid, né? Passei por um processo bem dolorido com Covid, entre vida e morte mesmo, né? Fiquei de cama, meu esposo tinha que trocar fralda, fiquei muito ruim, foi um processo de reabilitação aí de meses, né? Com sequelas. Mas o Senhor, pela graça dele, me curou dessas sequelas e ainda me deu a Zoe, né, que foi uma promessa do Senhor. Então eu passei por esse, estou resumindo aqui para vocês, por esse processo de cura. E foi quando o Senhor me chamou para dentro de casa de novo. Eu ainda quis dar curso de estética, né? Ainda montei uma sala de novo, porque a gente é teimoso, né? O Senhor está ali mostrando, ele está falando, e muitas vezes a gente fica ali segurando aquilo que não cabe mais a nós, sabe? E o Senhor eu estava passando por um processo onde o Senhor estava me ensinando mesmo. E eu ali segurando, sangrando, mas segurando, acreditando que era aquilo que ele tinha. Essas provações, Camila, às vezes as pessoas acham que a mão de Deus, muitas vezes nas nossas vidas, vai vir como providência, provisão, bênção. E aí ficam assim, mas o inimigo se levantou. Não. Simplesmente é a mão de Deus te trazendo para o caminho que ele tem para você. Exatamente. Então, às vezes, você está ali preocupado com alguma coisa, porque é uma prova que não consegue sair, mas às vezes não parou para analisar e entender o que Deus está querendo com aquele processo. Exatamente. E eu creio que você deve ter refletido muito nesse tempo. Nossa, muito nesse processo. Desde quando eu tive o Covid, que a empresa fechou, né? Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor realmente quer de mim? O que o Senhor está me ensinando nesse processo? E o Senhor foi justamente me quebrando, eu falo. Porque a palavra de Deus fala que o pai corrige o filho que ama. E Deus, ele nos corrige de uma forma... Às vezes ele até nos avisa. Mas a gente, por não querer ouvir, por querer achar que sabe mais do que Deus, né? O que nós sabemos? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Né? Nós queremos ter o controle de tudo. E nisso o Senhor foi realmente trabalhando na minha vida. E aí foi quando eu falei, não, chega, eu vou para dentro de casa. E aí eu decidi ir para dentro de casa e trabalhar com marketing. Né? Eu ainda não estava entendendo o que o Senhor queria de mim, sabe? Só que eu acredito também, Thaís, que a vida são estações. E o Senhor me permitiu passar por essas estações, sabe? E quando eu vim para dentro de casa, eu falei, tá, e agora? Meu Deus, eu não nasci para ficar aqui dentro de casa, limpando a casa, para ficar fazendo coisa de casa, para ficar cuidando de filho. Eu entrei meio que em crise, assim, sabe? E de toda forma eu tentava achar uma maneira de ocupar a minha mente. E aí eu fiz curso de marketing, comecei a trabalhar com marketing. Na época foi quando a gente se conheceu, Sim, né? Foi quando a gente se conheceu, eu trabalhando com marketing, você veio até mim. Uhum. E aí eu trabalhei durante 3 anos e 9 meses com marketing. Né? Eu conheci muitas pessoas, o Senhor me conectou com muitas pessoas. E nesse tempo o Senhor foi me gerando no secreto, foi me gerando ministerialmente, né? Dentro da minha igreja local. E foi gerando tudo aquilo dentro de mim. E eu fui sendo acompanhada também na época, né, pelos meus pastores, que são bênção. Mandar um beijo, um abraço para o Oswaldo e para a Sônia, que são os pastores que me apacentaram mesmo, que me acompanharam ali nesse processo. E o Senhor me gerou no secreto. Até o momento que o Senhor falou assim, veio o Noah, que foi a promessa de Deus para minha vida. E quando veio o Noah, eu falei assim, o Senhor falou para mim, filha, entrega tudo. Falou, entrega tudo. Eu falei, Deus, como assim entrega tudo? Ele falou, entrega tudo. Falei, Senhor, mas e o marketing? Tá indo bem, eu tô ganhando dinheiro com marketing, né? Eu trabalhei em várias áreas do marketing, passei por desde prestação de serviço,
até venda de produtos, e, enfim, no marketing, e estava indo bem, né? Sempre fui muito bem, graças a Deus, o Senhor sempre abençoou muito tudo que eu fiz. E quando eu estava indo bem, assim, que eu falei, nossa, não, vou ficar nisso aqui, né? Tô dentro de casa, tô cuidando dos meus filhos, tá tudo certo. Já falava de Deus na internet, já falava de Deus nas redes sociais, já alcançava mulheres, não sei se você lembra, mas Sim. desde quando, na verdade, eu meio que fechei a clínica, eu já ali postava algumas lives, alcançando algumas mulheres, elas eram muito edificadas. Mas o Senhor, ele tinha um chamado pastoral para mim. E ele falou, eu quero muito mais. E nesse processo, meu esposo começou a fazer seminário teológico, porque nós entendemos que o Senhor estava nos chamando para viver esse chamado. E foi onde o Senhor começou a me ensinar, Thaís. Era limpando a minha casa que o Senhor falava comigo. Era lavando uma louça que o Senhor falava comigo. Que Ele estava me ensinando sobre servir. Né? Que era sobre o servir. Que aquilo ali, um dia o Senhor falou muito claro comigo. Ele falou assim, aquele que não cuida aquele que não cuida nem do seu próprio lar é como se estivesse negando a minha fé. E aí eu falei, meu Deus, aquilo foi muito forte o dia que Deus falou isso Profundo. comigo. E foi como se ele falasse a mesma coisa. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, né? Nesse dia o Senhor falou comigo, Camila, você me ama? Eu falei, Senhor, eu te amo muito. E ele falou assim, tá, então por que você não quer servir? Por que você não quer servir o lar? É como se você estivesse negando a sua fé. E aquilo eu corri para procurar o versículo, sabe? Assim, que eu sabia que tinha um versículo sobre isso, mas não sabia exatamente qual era Referência. a referência. Procurei, pesquisei, eu falei, meu Deus, é o Senhor falando comigo. E corri, né, e falei, não, eu vou, Senhor, me dedicar. Então, mesmo não gostando, eu estava ali me dedicando, servindo, fazendo, sabe? Assim, não foi um processo fácil e não é um processo muito fácil, porque as mulheres, elas estão com tudo isso invertido e é uma mudança de mentalidade que nós precisamos ter. Sabe? O Senhor, ele está trazendo as mulheres para dentro de casa novamente. Tá. Não é que é errado você empreender, mas é o seu marido que tem que ser o provedor do lar. Você é mulher para servir a sua casa, para servir, né, ao Senhor, para servir no ministério. É isso que o Senhor quer de nós. E aí você fala, Camila, então eu nunca mais não vou poder trabalhar. Não, não é isso. Mas a gente precisa entender o que é que o Senhor está nos chamando para esse tempo. Será que você está fazendo aquilo que você quer? Ou será que você está ouvindo a voz de Deus te chamando para viver o propósito dele? E aí foi onde eu entendi que o Senhor estava me chamando para ver por inteiro o propósito. E aí um dia eu comecei a ver, né, algumas amigas, como eu estava te contando, Deus cumprindo as promessas na vida delas. Elas tendo sucesso profissional, tudo aquilo que o Senhor liberou, sabe? Que um dia o Senhor me usou para orar na vida delas, estava acontecendo. Todas as profecias liberadas. E eu fiquei muito angustiada. Eu falei, Espírito Santo, elas estão tendo sucesso profissional. Por que as minhas promessas ainda não estão se cumprindo? Por que eu não estou vivendo as coisas que o Senhor disse que o Senhor tinha para minha vida? E aí foi quando o Senhor falou, filha, eu te quero por inteira. Eu te quero por inteira. E aí eu falei, eu vou conversar com meu esposo. E quando eu conversei com ele, ele falou assim, ele me apoiou. Ele falou assim, não vai ser fácil, né? Porque ele sempre teve minha renda para ajudar ele. Sim. Ele falou assim, mas eu creio que é esse o caminho mesmo. Ele falou, é esse o caminho mesmo. Eu creio que você tem que se dedicar mesmo à obra, se dedicar aos nossos filhos, à nossa casa. E o resto o Senhor vai prover. E, Thaís, é tão sobrenatural que a partir do momento que eu me posicionei, eu falo que o Senhor, ele prova o nosso coração. Depois de alguns meses, assim, uns 2, 3 meses, Deus começou a prosperar muito meu marido. De uma forma, assim, sobrenatural, como ele nunca prosperou. E aí eu entendi que no lugar da obediência, o Senhor estava me honrando. Sabe? E enquanto meu marido estava lá trabalhando, eu cuidando do neném recém-nascido, ali no pós-parto, né? Que o Noah tá com 6 meses, eu intercedendo, eu profetizando sobre a vida dele, profetizando para o Senhor abrir, o Senhor começou a mover. Mas foi um tempo mesmo, assim, e tem sido um tempo de ser esmagada mesmo, sabe? Mas desse esmagamento é como eu falo, como o azeite, né? O Senhor extrai o azeite, Sim. né? Azeitona. Da azeitona, isso, obrigada. Esmaga, né? O Senhor esmaga, né, ali a azeitona e sai o azeite. E aí o Senhor tem me levado a ativar essas mulheres também, para elas entenderem para que o Senhor chamou ela, qual é o propósito, o que o Senhor tem para fazer nelas e através delas. Todos nós que somos mulheres, você, eu, nós carregamos algo dentro de nós carregamos um testemunho, uma história, algo que vai impactar outras mulheres. E não é igual. Né? Às vezes Deus tem algo único para entregar na sua mão, algo único para entregar na minha. Tenho visto mulheres falando de tudo, de disciplina espiritual, do papel da mulher do lar. Tem mulheres hoje falando sobre tempo de mesa, sobre como você vai montar a mesa para servir, para você ser aquela que vai, né, trazer ali a parte da hospitalidade para as pessoas que vão vir na sua casa,
para os seus filhos, para o seu marido. Então tem tanto dos céus para a gente carregar e mostrar, sabe, para as pessoas. Tem mulheres também falando na parte de empreender, que Deus nos usa em todas as esferas. O que não pode acontecer é os valores estarem invertidos. Então eu vejo que o Senhor está trazendo mesmo essas mulheres para dentro de casa para trabalhar nelas. Tem algumas que Ele está trazendo e elas estão indo de novo para o mercado de trabalho, né? Que o Senhor está trazendo de volta para o mercado de trabalho, mas sempre priorizando o primeiro lugar, que é o seu ministério, a sua família. Né? A gente sempre fala que são princípios: Deus, família, trabalho, igreja, né? E aí Sim. você vai vivendo o princípio. Né? Então, assim, eu creio que nesse tempo o Senhor Ele tem buscado mulheres que têm entregado o coração dele. Sabe? Que têm entregado o coração delas a Ele, para se alinhar não às nossas vontades, mas à vontade de Deus para a nossa vida. E para você, todo esse processo foi uma desconstrução. Você fez uma forma bem resumida, porque eu Bem... conheço bem a sua história, eu sei tudo que você passou. Sim. E as mulheres hoje, elas precisam entender que não é humilhação, não é diminuição. O Senhor não está diminuindo ninguém, o Senhor não está rebaixando ninguém. Pelo contrário, quando o Senhor nos convida para dentro do nosso lar, Ele está nos convidando a nadar em águas profundas. Ainda falei isso para você antes de nós começarmos. O Senhor te chamou para águas profundas. Sim. Porque nas águas profundas nós precisamos confiar plenamente nele, porque a gente não está dando pé à água, a gente não consegue nadar, a gente não consegue voltar para a superfície. Então o Senhor está convidou você de uma forma bem difícil, porque eu sei como é que foi. Gente, a Camila, ela é uma pessoa colérica. Então, ela é uma pessoa que gosta de trabalhar, ela gosta de fazer mil coisas, né? Meu Deus, além de gostar muito de trabalhar administrativo, você gosta de ajudar as pessoas também. Sim. Então, você sempre foi de acumular muitas funções. Sim, muitas funções. E agora, literalmente, minha função está direcionada ao lar. Não é fácil para quem é colérico. Eu vivo tendo ideia, eu vivo querendo inventar as coisas, mas eu entendi, Thaís, que nós temos que estar num lugar de dependência. Quando nós entramos nesse lugar de dependência, você não faz mais nada sem o direcionamento de Deus. Todas as vezes que você pergunta para Deus, Ele vai te responder. Esses dias eu tive uma ideia. Porque o colérico, ele vive tendo ideia. Vive tendo maneira, uma genialidade. Demais, meu Deus. Aí eu tive uma ideia e eu fui perguntar para o Senhor. Falei, Deus, e aí? Olha que legal, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou monetizar, eu vou ter dinheiro assim, assim. E o Senhor respondeu para mim no mesmo dia, através de 2 pessoas, não. Sabe, assim, sem elas saberem, eu orei e o Senhor usou essas pessoas para falar não. E, tipo, Camila, calma aí. Porque a mulher que ela é colérica, a mulher que ela quer, né, que ela tem esse temperamento, ela é impossível, ela faz as coisas, né, eu tive uma ideia, vai dar certo, e ela já começa a gerar coisas na mente dela, muitas vezes sem perguntar ao Senhor. Sabe? E, de verdade, todas as vezes que eu fiz algo pela minha vontade, não pela vontade do Senhor, eu me sentia muito cansada. Porque é como se eu estivesse nadando contra a maré. Sabe? Todas as vezes que você, mulher, faz algo sem estar debaixo do direcionamento do Senhor, você vai nadar contra a maré. Você vai fazer pela força do seu braço. E aí é muito mais difícil. Porque você não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Sim. Tem muitas mulheres que até chegam, como eu, que cheguei, né, num sucesso profissional, mas o que eu estava carregando? Crise de ansiedade, crise de pânico, tudo coisas e vestígios que ficou de coisas a qual eu mesma estava com força do meu braço. Você sabe, né, Thaís, da minha história. Sim. Eu já passei por depressão, por crise de pânico, por crise de ansiedade, achava que ia morrer, tinha ataque cardíaco, passava mal. Tudo isso por querer lutar com a força do meu braço. E quando você entra nesse lugar de dependência no Senhor, nessa profundidade com o Senhor, você entende, né, para o que o Senhor está te chamando, você começa a descansar nele. E aí esse lugar de descanso, ele te direciona, o Senhor vai te dar a direção. Sim, não, pode, está na hora de avançar, está na hora de retroceder, está na hora de fazer. E aí você começa a ver as promessas do Senhor. Porque não tem como viver promessas se você não estiver vivendo uma vida de obediência. Muita gente quer viver promessas sem obedecer. Camila, e como que foi para você? Isso pode ajudar as mulheres que estão nos assistindo também. Como que foi para você para buscar a Deus a ponto de entender o que Deus estava querendo falar? Porque às vezes a gente está tão atarefada, tão cheia de coisas, que nós mesmos, né, já foi falado aqui, vamos buscando com a força do nosso braço, que a gente não tem tempo de ouvir o que Deus quer falar. E aí a gente procurar um profeta. Vou chamar a Camila para orar por mim, porque Deus usa a Camila. E a gente fica procurando coisas como se fosse evidente, como se fosse algo do mundo, para nos dar respostas, só que nós precisamos entrar em uma profundidade. Como foi esse processo para você, de entender a voz do Senhor, só um particular de vocês dois? Sim. Então, na verdade, eu sempre falo, Thaís, só para aproveitar a deixa,
quando você recebe uma profecia, geralmente, gente, quando Deus entrega uma profecia, é algo que ele já falou com você. Ele traz o profeta para testificar aquilo que ele já falou com você. Então, tem que tomar muito cuidado em ficar buscando resposta em pessoas. Lógico que Deus usa os profetas sim na terra, mas buscar primeiramente na sua intimidade com Deus, porque o que Deus quer é relacionamento. O véu já foi rasgado. O Senhor, ele fala diretamente com nós. Então, quando ele traz o profeta, não é nós que temos que buscar, é ele que vai trazer. Sim. Né? A palavra diz que ele que traz, não é nós que temos que ficar buscando. O profeta, todas as vezes que a gente vê na Bíblia histórias, é o Senhor que leva os profetas para levar a profecia, e não você que fica em busca o tempo todo de uma resposta ali. Então, para mim, ver como, se era Deus ou não falando, foi buscando realmente. Todas as vezes, tinha dia, Thaís, que eu não conseguia chorar. Sabe quando você entra num estado assim que você não chora, você fala, meu Deus, não estou conseguindo nem orar. Tinha dia que eu tava assim, mas eu dobrava meu joelho e eu falava, Senhor, só sai daqui depois que eu sentir a sua presença. E ali eu colocava o louvor e eu começava a conversar literalmente com Deus. E até hoje eu faço isso. Eu converso, escrevo cartas para Deus. O dia que eu não consigo falar muito, né, por ter um bebezinho pequeno que às vezes estou fazendo dormir, é muito corrido. Tem dia que falar, ai, Jesus, estou com saudade só da nossa intimidade, só nós dois, do profundo, de chorar, de me lançar no chão. Eu escrevo. Eu começo a escrever. Então, ali eu abro o meu coração para o Senhor e foi o que eu fiz. Eu comecei a abrir o meu coração. E quando você abre, automaticamente você começa a ser revestido pelo Espírito Santo. Quando você é revestido pelo Espírito Santo, você consegue discernir aquilo que é as vozes da sua cabeça e o que é as vozes do seu coração. Uma chave também que eu aprendi é esvaziar de mim mesma. Todas as vezes eu falo, Senhor, agora eu quero me esvaziar de mim. Quero esvaziar os meus pensamentos. Eu quero calar todas as vozes da minha cabeça. E ali, sabe, eu entro naquele lugar de calmaria no Senhor e eu começo apenas a adorar Ele. Não em busca de uma resposta, mas para entregar a minha adoração. E todas as vezes que eu entrego a minha adoração ao Senhor, em espírito e em verdade, Ele fala comigo. E Ele é assim com você também. Todas as vezes que você entregar simplesmente sua adoração para o Senhor, Ele vai falar com você. Ele vai falar. E você precisa entender a estação que você está vivendo também. Às vezes, essa estação, talvez o Senhor vai estar em silêncio, apenas para você buscar essa profundidade. É aquilo que eu falo. Não pare de cavar poços. Uma hora você vai encontrar, né, a água ali que flui nos rios de água viva para sua vida, que vai saciar a sua sede. Glória a Deus. E quando você resolveu, de fato, abrir mão de todas as coisas, entregar nas mãos do Senhor, você falou que Deus começou a prosperar o seu esposo. Isso. Teve um medo, uma insegurança ali, tenho certeza que teve, muito. né? Mas como que você pode falar para alguém hoje, de uma forma que você já passou? Porque Deus permitiu você passar para que Sim. alguém pudesse ser alcançado. Sim. Existem mulheres que hoje são provedoras do seu lar, ou que dividem muito, né, as finanças com o esposo, como era o seu caso, vocês dividiam as finanças. Sim. O que você tem para dizer para essa mulher que tem esse medo, essa insegurança de, talvez se eu parar, não vai, o meu marido não vai dar conta e também, será que é para eu parar? Então, eu vou falar algo bem claro que um dia me falaram, Camila, solta a corda. Eu falei, meu Deus, se eu soltar a corda vai estourar tudo. Era esse o meu pensamento. Falei, se eu soltar a corda, a gente vai passar fome dentro de casa, literalmente. Porque eu estava me apoiando na minha segurança e não na do Senhor. Eu estava me apoiando no meu próprio entendimento, no meu conhecimento, na força do meu braço. E a palavra de Deus fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando a gente entende e a gente entrega para Ele, Ele vem com esse refrigério sobre nós. E vai doer, vou falar para você. Não vai ser fácil, vai doer. A gente passou muita dificuldade, né? No primeiro e no segundo mês. Mas a partir do segundo mês, meu esposo é corretor. E ele começou a fazer vendas assim que ele nunca tinha feito. Em todo o tempo, desde que ele é corretor, 4 anos, ele nunca tinha feito vendas igual ele começou a fazer, a partir do momento que eu entendi. Então, nós precisamos entender e realmente entregar o nosso coração, sabe? Porque se você fala, não, eu vou fazer, mas você não entrega por completo, para que Deus mova aquilo, aí fica difícil, né? E algo que eu fiz é uma chave. Eu comecei a profetizar dentro da minha casa. Você é mulher, você carrega a autoridade na sua boca, sabe? E você pode profetizar. Eu comecei a profetizar, Senhor, abre as portas. Senhor, move os recursos. Senhor, eu estou aqui cumprindo aquilo que o Senhor me chamou. Eu estou na posição de obediência. E eu comecei a profetizar sobre o meu esposo todos os dias, Thaís. Mesmo olhando e parecia que nada estava sendo resolvido. Parecia que as coisas não estavam saindo do lugar, mas eu continuava profetizando. E eu vi o meu marido também desesperado.
Sabe, assim, eu via ele, eu falava, meu Deus, não, eu preciso ficar firme aqui no lugar que o Senhor me pediu para estar. Porque por muitas vezes eu tive vontade. Eu até comecei a ajudar minha mãe com os cosméticos que ela vendia. Uhum. Comecei a ajudar ela aqui e tal. Aí ela ainda me dava algumas coisas, né, para mim ajudar ela, assim, dinheiro e tal, ajudando ela. Só que eu entendi que eu falei, mãe, nem isso eu consigo estar 100% te ajudando, porque o Senhor me pediu. Ele falou, filha, você não vai ter tempo. E aí foi onde eu comecei a buscar na palavra, Thaís. Foi vida de oração, jejum, palavra e profetizar sobre o meu lar. E aí eu comecei, né, a ouvir a voz do Senhor, eu comecei a entender. E ali, gente, foi muitas lágrimas derramadas. Não vai ser fácil. Mas é o lugar onde o Senhor vai gerar você. O Senhor gerou em mim alguém que entendeu. Eu era o tipo de mulher que meu esposo chegava com a compra, eu não esperava ele descer. Eu não pedia ajuda, eu tomava a frente, eu fazia, eu ia, não sei o quê. Eu não esperava nada. Sabe assim? Mas Deus é tão maravilhoso que quando eu ganhei o Noah no meu pós-parto, e você fala, nossa, isso é maravilhoso. É. Eu fiquei 30 dias para me conseguir recuperar da cesárea. Foi exatamente 30 dias, eu sentia muita dor. E na hora que eu quis me levantar para fazer as coisas, assim, com uns 15 dias, eu fiquei ruim de novo. E, tipo, tive uma recaída, inflamou, tive que ficar de cama de novo. E foi o Senhor falando: aprenda a ser servida. O Senhor me ensinou a aprender a ser servida. E ali o meu esposo tinha que me servir. A minha mãe me ajudou por alguns dias me servindo. E o Senhor estava me ensinando, sabe? Então o Senhor falou: filha, você é o sexo mais frágil. A mulher é o sexo mais frágil. Então o Senhor me conduziu para este lugar. Hoje eu entendo e aceito, né, o lugar ao qual o Senhor me colocou, ao lugar ao qual eu tenho que entender mesmo que é para isso. E isso ativou em mim tantas coisas, como por exemplo a feminilidade, que era algo que eu não tinha tanto, o Senhor ativou dentro de mim nesse tempo, sabe, de entender esse lugar. Então esse processo não é um processo rápido, foi um processo de mais ou menos 4 anos já, que o Senhor já vem trabalhando, que Ele me trouxe para dentro de casa. Eu trabalhava de dentro de casa, né? Fui ali meio período, trabalhava, meio período cuidava das minhas filhas. Então o Senhor ele foi fazendo um processo até o momento que ele falou: chega, entrega. E aí foi onde eu mesmo me lancei e falei: Senhor, eu não quero mais carregar mais nada com as minhas mãos, quero fazer só aquilo que o Senhor tem para mim. E aí foi onde eu compreendi, assim, e o Senhor ele tem transbordado mesmo, Thaís. Nós conversamos sobre mulheres que realmente tiveram esse chamado de volta para casa. Mas também existem as mulheres que estão sendo chamadas de volta para o mercado de trabalho. Tem mulheres que estão trabalhando. Você acha que elas conseguem, é possível se render à vontade de Deus e ter um papel dentro de casa, sendo mulher feminina, cuidada e trabalhar ao mesmo tempo? Dá para conciliar tudo isso? Então, Thaís, eu falo assim, ou você nunca vai conseguir entregar 100% dos dois. Né? A gente precisa ter clareza disso. Você não vai conseguir entregar 100% que a gente sabe hoje que se você quiser cuidar bem da sua casa e do seu filho, você precisa ali, né, ter uma dedicação. Então, assim, é ensinar os princípios, cuidar, tarefas, são todas coisas que uma mãe precisa fazer, né, para os filhos. Então, assim, o que eu entendi é assim, você nunca vai conseguir 100%. Então, você tem que equilibrar, sempre priorizando o seu lar. Então, a mulher que está voltando para o mercado de trabalho, quantos anos essa criança tem? Ela depende. Você tem tido tempo de qualidade com sua família, com seus filhos? Você tem ensinado os princípios? A gente sabe que tem muitas mães também que talvez a realidade, Thaís, Sim. é necessário a mulher trabalhar ainda. E é aquilo que eu te falei. Tenta entender qual é a estação que você está vivendo. Compreende. Mas eu creio, Thaís, que a mulher que coloca diante do Senhor realmente ali, sabe? Para que Deus venha abençoar o seu esposo, para que Deus venha prover através da vida do seu esposo, Deus vai abençoar. Mas tem as mulheres que foram levantadas para a esfera também do trabalho delas, sabe? Isso não é igual, tem donas de loja. Porque imagina se não tivesse. Uhum. Você entendeu? Tem médicas, tem tantas mulheres que trabalham também e que é necessário essas pessoas. Deus vai usar elas na esfera delas e elas têm que saber equilibrar. Elas não podem deixar nunca o trabalho tomar o lugar da casa. O trabalho tomar o lugar do ministério, que é a família. Então, assim, desde que você esteja implantando bem, tendo tempo com seu filho, orando com seus filhos, ensinando, cuidando deles, você pode, com certeza, sim, estar também no mercado de trabalho. É entender a estação. Né? O Senhor chama cada uma para uma estação. E eu creio nesse tempo que o Senhor tem trazido mulheres e aquelas que Ele já trouxe, Ele está trazendo de volta também aquelas que entenderam, sabe? E hoje você acompanha tanto as mulheres que estão no mercado de trabalho, quanto as mulheres que estão dentro de casa. Você acompanha essas mulheres, você dá mentoria para essas mulheres. Como que Isso. funciona? Então, na verdade, a mentoria é uma plataforma online que abre, né, de tempo em tempo. Agora, no momento, já fechamos, nós tínhamos aberto. E dentro dessa plataforma, nós temos encontros quinzenais,
onde ali eu libero palavras sobre elas de identidade, cura interior, o papel da mulher no lar, né? A mulher também no mercado de trabalho. Então a gente atua em todas essas áreas, falando, trazendo os princípios da palavra para munir essas mulheres, sabe? Para guardar o coração delas, proteger elas, dentro daquilo que Deus quer usar elas, na esfera que Deus quer usar elas. A Camila, então, foi uma mulher que passou por um processo empresária, depois ela foi para o mercado digital, foi uma mulher que passou por várias estações e hoje ela está numa estação que Deus preparou para ela, a estação mais Isso. linda da vida dela, Amém. que é cuidar da Zoe, da Sofia, do Noah e da sua Isso. casa, da sua família e do seu ministério, porque você tem um ministério para ser pastora. O seu esposo para ser Isso. pastor e você para ser pastora. Então Deus Isso. preparou tudo isso. E Isso. para essas mulheres que ainda estão em dúvida, já viram seu testemunho que Deus trabalhou de forma sobrenatural. Para essas mulheres que ainda estão em dúvidas ou que ainda têm algum receio, qual que é a palavra que você quer deixar para essas mulheres? Bom, mulher, em primeiro lugar, seja forte e corajosa. E também busque o Senhor, busque Ele na profundidade. Porque nós temos que ouvir o direcionamento de Deus. Tenta entender qual é o processo que o Senhor está gerando em você. Tenta entender aquilo que Ele quer fazer em você e através de você nessa estação que você está vivendo. A nossa vida ela é feita de ciclos, então com certeza você deve estar dentro de algum desses ciclos e cada ciclo tem uma etapa. É igual eu falo, não existe algo que é isso ou é aquilo. Entendeu? As pessoas hoje em dia, até na internet, tem muita militância, né? Ah, não, é só a mulher dentro do lar, não, é só a mulher. Não, não tem. Tem a estação que Deus tem para você. Então, busque nele, busque o direcionamento dele, busque ouvir a voz dele, cale as vozes externas e siga olhando para Jesus, que com certeza, no lugar de obediência, há honra. Amém. Camila, Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer por esse momento tão maravilhoso que a gente passou aqui. Eu tenho certeza que muitas mulheres serão edificadas através do seu testemunho. Amém. E se alguém quiser acompanhar a Camila nas redes sociais, nós vamos deixar o arroba dela aqui do Instagram para que você possa todos os dias receber uma palavra, uma oração. Ela faz propósitos também para que você possa encontrar em Deus as respostas que você precisa. Não é nela, não é no que ela fala, mas é naquilo que Deus vai direcionar você através da vida dela. Amém. Amém? Que Amém. Deus abençoe seu ministério, Amém. a sua Obrigada, família linda Thaís. e Obrigada. abençoada. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.